dia, queridos irmãos pibarguenses e todos vocês que nos assistem pelo canal do YouTube. Estamos aqui hoje dando continuidade nesse domingo ao estudo da carta aos Hebreus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto. Estamos aqui, primeiramente, com o nosso pastor, nosso convidado de hoje. Olá, Beth. E é uma honra, É assim, um prazer estar aqui com o pastor compartilhando, esse tempo da palavra. E hoje, pastor, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre a superioridade, de Cristo em relação aos anjos. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. E também o que me chama a atenção nessa questão, antes da gente entrar no texto propriamente dito, é a ênfase que o autor dá a essa questão e nos faz pensar o quanto isso era relevante para a época. Por que isso era relevante para a época? Fala sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, dando tanta ênfase. Porque também nesse contexto havia muitas crenças em relação aos anjos dentro da cultura judaica. Exato. E uma delas era que os anjos também poderiam atuar como mediadores, como intermediários entre o homem e Deus, que os anjos poderiam levar as nossas orações para Deus. E por isso que o autor dá tanta ênfase, Ele já começa, ele nem entra com aquela saudação inicial, como nas outras cartas, Não tem nem a saudação inicial. Então ele já começa apresentando a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança, para depois entrar nesse assunto da superioridade de Cristo em relação aos anjos. E aí, querido, nós vamos lá para o nosso texto base, que está lá que está em Hebreus, no capítulo 1. A gente vai trabalhar hoje especificamente do 4 ao 14, que é o foco da nossa aula hoje. Só que eu gostaria de dar uma pincelada nos versículos anteriores. E a gente vai começar lendo lá do versículo 1, que fala assim, o Filho é superior aos anjos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aí entra no assunto específico da nossa aula de hoje, tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou é superior ao deles. E o primeiro tópico da nossa lição fala justamente sobre que o autor ele vai apresentar a superioridade de Cristo a partir de 4 pontos. Superior em relação ao nome, superior em relação à obra, superior, deixa eu fazer assim que a minha colinha aqui, superior em relação à obra, superior em relação à sua posição e superior em relação à natureza de Cristo. São esses 4 aspectos que a gente vai abordar hoje. E nesse primeiro versículo aqui, aliás, no segundo versículo, já nos chama a atenção para essa questão da superioridade de Cristo em relação ao nome, porque ele já é apresentado aqui de cara como filho. Ele faz questão de dar ênfase a esse título de Cristo, como o Filho. E por si só, essa palavra filho já nos remete a uma posição privilegiada, de Jesus em relação aos anjos. E pesquisando, e lendo também na lição, a palavra anjo significa mensageiro, Tanto no hebraico, quanto no grego, tem esse mesmo sentido de ser mensageiro, portador de uma mensagem. Então, se a gente for pensar no significado da palavra anjo como mensageiro, comparando a esse título de Cristo, como filho, por si só ele já tem um nome superior. Sim. Ele já está numa categoria muito mais elevada por ser filho, por ter essa autoridade como filho, e não apenas como um mensageiro, como os anjos são. Uma outra definição também da palavra anjo, Beth, é trabalhador, aquele que faz em função de. E Jesus, o Filho, ele não veio para isso. A função dele não foi essa, de trabalhar em prol da humanidade, dos homens. Mas os anjos, sim. Os anjos, eles trabalham para Deus em prol dos homens, em prol dos seus filhos. Lá no finalzinho da lição, vai falar, você até adiantou um pouquinho, espíritos ministradores, sim. sobre essa questão do serviço dos anjos, exatamente isso.
né? Então ele fala superior em relação ao nome. E eu também dei destaque aqui em relação a essa questão do nome, porque o nome ele nos remete à questão da autoridade para poder reivindicar certas coisas. Porque a Bíblia fala, né, que o nome de Cristo está acima de todo nome. Lá em João 14, 13. Vamos lá para o texto de João 14, 13. Lá em João 14, 13, o evangelista vai nos falar assim, né? Vou esperar o pastor achar aqui, para a gente conseguir juntos. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, assim, Cristo, ele é o nosso intercessor. E o nome dele realmente está acima de todo nome, né? Para que a gente possa reivindicar algo, né, diante do Senhor, para que a gente possa ter esse acesso a Deus, é através do nome de Jesus Cristo, né? E aí a gente pensa também que muitas vezes a gente vê pessoas, né, sem ter uma vida de oração, né, de ter uma vida de comunhão com o Senhor, e depende da oração de outras pessoas, depende da intercessão de outras pessoas, e não clamam pelo nome de Jesus diretamente, né? E eu fiquei pensando que, assim, quando a gente tem essa vida de comunhão com Deus, a gente não se torna um pedinte. Fulano, ora por mim. Fulano, ora por mim, põe a mão sobre mim. E a gente não se coloca nesse lugar de ter esse acesso diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo, por meio desse nome, né, que está acima de todo nome, né? É uma autoridade que, né, nos dá acesso ao Senhor, a Deus. Exato, isso aí. E a outra questão, né, Jesus é superior em sua natureza. E aí a lição vai nos apresentar a seguinte questão, né, que os anjos, eles foram criados, mas Cristo é da mesma natureza do Pai. Lá em Colossenses 1, de 16 a 17, a gente vai achar algo muito importante sobre essa questão. Colossenses 1, de 16 a 17. Colossenses 1, 16 a 17, nos diz que, pois nele, que fala sobre a supremacia de Cristo também, né, o título. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então aqui, esse texto também já está revelando para nós que Cristo, ele não poderia ser criado porque ele é o Criador, né? Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, inclusive os anjos, porque fala aqui, né? Tronos, soberanias, autoridades, tudo isso se remete também, né? A essa categoria, né? Dos anjos, né? E uma coisa também muito importante, né? Que o texto, a carta aos Hebreus nos apresenta lá no capítulo 1, e agora a gente volta lá para nossa carta aos Hebreus, sobre essa questão da natureza de Cristo. Lá no versículo, deixa eu me achar aqui, versículo 5, em que o autor da carta aos Hebreus diz assim: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí, queridos, aqui tem algo assim muito profundo, né, nessa palavra gerar, porque todas as coisas, né, foram criadas, né, a natureza, o homem, os anjos, mas Cristo foi gerado, né? E quando a gente pensa em algo que foi gerado, é porque aquilo que foi gerado tem a mesma natureza, exatamente as mesmas características daquele que o gerou. Quando a gente quando Deus criou algo, Ele colocou características novas, mas não imprimiu naquilo a sua natureza por completo. Todas as suas características não estão, né, ali, né, reveladas, mas em Cristo,
como lá no início da carta vai falar, que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, esse exato aqui já está dentro dessa... pode estar aplicado nesse versículo aqui, porque pois Cristo foi gerado e por isso ele tem essa expressão exata de quem Deus é. Uhum. Por isso que os seus discípulos, né, Filipe questionou Jesus, né? Mostra-nos o Pai, Senhor. Pediu para que Jesus mostrasse o Pai e ele falou para ele, né? Estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda, né, não conhecem o Pai. E é interessante, Beth, porque tanto no contexto, né, dessa carta, o autor de Hebreus, ele aqui está muito preocupado em trazer uma doutrina verdadeira, né, acerca da doutrina de Cristo, quem é o Cristo, né? É por isso o tema que nós estamos trabalhando hoje, a soberania, né, de Deus através de Cristo, ele está acima dos anjos. Assim como no contexto, hoje ainda, nos dias de hoje, ainda existem pessoas servindo, adorando, se prostrando diante de anjos. Então, como você disse, o Cristo, ele é um ser criado por Deus, ele foi gerado por Deus, né? Diferente dos anjos, né, que tem uma função específica e não vai além disso, né? Tem muitas pessoas, inclusive, acho que a lição vai estar falando um pouquinho mais à frente, né? Que tem a cultura, né? Ou entendem, né? O anjo da guarda. Isso. Algumas religiões trazem essa... Sim, o anjo da guarda. Né? Mas não existe isso. Né? Isso não é uma doutrina, não é um ensinamento bíblico. Né? O que temos é a presença de Cristo através do Espírito Santo sobre nós, que nos guarda, que nos direciona, que nos convence, né? Que nos leva à direção correta quando estamos em comunhão. Não os anjos. Essa não é a função dos anjos. Né? Por isso que Cristo também está acima, né? Na sua natureza, porque ele foi gerado por Deus, né? Justamente para isso. Tem os mesmos atributos. Né? A mesma essência de Exato, Deus, né? Exato. Então, assim, algo tão precioso, né? Jesus esteve entre nós. Muitos não o conheceram, né? Não conheceram o Pai, porque não conseguiram enxergar em Jesus a essência de quem o Pai era, né? E também outra coisa, Beth, que Jesus é adorado pelos anjos. Os anjos adoram, na verdade, os anjos adoram a Deus na pessoa de Jesus, né? E os anjos também, eles foram criados por Deus, né? Então você vê que há uma diferença muito grande, né? Há um hiato muito grande aí de poder, de autoridade. Não tem comparação, não, né? Não pode estar nesse nível de comparação. Não. É muito superior, realmente, né? E até essa questão do anjo da guarda que o senhor falou, seria diminuir demais, assim, a pessoa do Espírito Santo em nós, né? Sim. A gente tem o próprio Deus, né, habitando em nós. Por que a gente precisaria, né, de um anjo da guarda, alguém estivesse ali ao nosso lado, se o próprio Espírito Santo está dentro, né? E é interessante, Beth, também isso, porque eu fico pensando, antes de me converter, antes de conhecer o Evangelho verdadeiro, eu ouvia muito, a minha mãe falava sobre isso, acho que os nossos avós, né, bisavós, os povos mais antigos falavam disso, né, do anjo da guarda. Tinha até essa ideia de acender uma vela para o anjo da guarda, para ele se manter aceso sobre, enfim, né? Mas eu fico pensando que é interessante isso, Beth, do anjo da guarda. E depois que a pessoa morre, qual é a função desse anjo? Ele vai guardar uma outra pessoa? Será que cada vez que nasce uma pessoa, Deus cria um anjo? Se é assim, está errado, porque os anjos já foram criados. Deus não continua criando anjo, né? Os homens vão nascendo, agora os anjos já foram criados. Eles não são criados mais. Deus criou a legião de anjo, né, no início de tudo e ponto, né? Então você imagina, todo dia nasce gente,
As pessoas, elas continuam nascendo, continuam morrendo. Então, nesse pensamento, eu fico assim pensando, bom, morreu uma pessoa, aquele anjo fica guardado, esperando uma outra pessoa nascer para ele poder... Isso é pensamento meu. Sim, Tá, pensamento meu. Mas os anjos, eles não são mais criados, eles já foram criados. Não nasce mais anjo, né? Deus não cria mais anjos. Já foram, já está. Foi estabelecido e acabou. Já foi consumado. Sim, né? sim. Então, superior em sua natureza, e a gente falou sobre essa questão de Cristo ter sido gerado, né, não ter sido criado. E vamos lá para o tópico 3, que fala superior em sua obra. E eu gostaria de destacar duas questões aqui, né? Fazendo um contraponto entre os versículos iniciais e um outro versículo lá, no versículo 10. Lá no versículo 3, na parte B, diz assim: depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E no versículo 10, diz assim: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Aqui nós vemos duas questões importantes. Por que Cristo é superior aos anjos em sua obra? Primeiro, porque ele realizou uma obra, a obra da cruz, que é superior a todas as outras. Ele realizou a maior obra de amor, né, o maior ato de serviço, né, pela humanidade foi a obra da cruz. Foi o preço que foi pago na cruz para nos redimir. Então, essa foi a maior obra de Cristo e que nenhum anjo fez isso por nenhum homem. Exato. Foi o próprio Deus que morreu na cruz para nos resgatar. Então, ele é superior, né, enquanto Deus que se fez homem e morreu por nós, e é superior também em relação ao fato de ter criado todas as coisas, como Criador, como diz lá no versículo 10. No princípio, Senhor, firmastes os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Então, muito antes de realizar a obra da cruz, Jesus já era superior por ter feito, né, com o Pai todas as coisas, né, a criação sustentado. E mantém até hoje, né? O universo é mantido, né, pela palavra do Senhor. Então, assim, é superior por essa obra que ele realizou na terra e por tudo que já foi feito, né, criado nos céus e na terra, né? Então nós vemos que os anjos, ele não tem uma função, a função dos anjos, na verdade, não chega nem aos pés da função de Jesus, né? Jesus, ele é aquele que não somente criou, né, junto com Deus Pai, mas ele sustenta. Além de ter criado junto com Deus, além de ter sustentado, ele foi aquele que deu a sua própria vida para a redenção para resgatar essa criação. Então, é tremendo isso, tremendo, né? Porque, assim, Deus criou tudo. O homem peca e ele mesmo envia Jesus, né, para dar a ele no lugar, para redimir os pecados, para que esse mesmo homem ele pudesse voltar ao seu estado. E ter acesso a ele novamente, né? Na verdade, toda a carta de Hebreus vai ter essa ênfase no acesso a Deus, por meio dessa nova aliança. Sim. Então, o autor de Hebreus, ele vai o tempo todo na carta, né, não somente nesse capítulo 1, mas em todos os outros capítulos, dá ênfase à nova aliança. Porque a antiga aliança não supriu, né? Não nos deu esse acesso direto, porque nós dependíamos de sacerdotes para estar na presença do Senhor. E agora Cristo nos dá esse acesso, né, por essa obra tão grande que ele realizou, né, nos céus e na terra, né, morrendo por nós. E assim, Beth, o autor de Hebreus, eu gosto muito dele porque ele se preocupa muito com a questão doutrinária da pessoa de Cristo, né, apresentar quem realmente é. Até porque naquele contexto também estava havendo uma confusão muito grande, né, de doutrinas, né, de crenças, né, e o autor de Hebreus, então, ele chega para definir, né, e de uma certa forma fazer uma comparação. Olha, aqui o que nós estamos estudando, na verdade, é fazendo uma comparação entre Cristo e os anjos, né. Os hebreus, eles adoravam muitos anjos, adoravam muitas imagens, né, e com o passar do tempo, a pessoa de Jesus estava sendo esquecida, estava se colocando de lado. Então o autor ele vem, né, apresenta o Cristo e diz por que ele está apresentando o Cristo daquela maneira. Então ele define muito bem aí
né, o Cristo sendo superior aos anjos, também através das suas obras, do seu feito, né, daquilo que ele fez, faz e continuará fazendo. E os anjos também, eles não fazem mais. A função dos anjos hoje, principal, é adorar o Pai, adorar o Criador, né? Aqueles que não caíram, né? Adorar o Criador, né? E Jesus não, Jesus continua fazendo, ele continua criando, ele continua sustentando, ele continua conduzindo, né? Como ele mesmo disse, né? Meu pai trabalha, né? Até hoje. Até hoje, e eu trabalho também. E eu trabalho também. Também, né? Bacana. E lá no tópico 4, ele vai falar superior em sua posição. E aí a gente tem lá no capítulo 1, versículo 3, quando ele fala que Cristo ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E lá em Efésios 1, vamos para Efésios 1, só para a gente fazer um contraponto, para testificar isso aqui, 20 e 21, Efésios 1, 20 e 21. Paulo vai dizer: esse poder ele exerceu em Cristo, né, o Pai, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então aqui Paulo está testificando tudo isso que a gente falou aqui, tudo isso que o autor da carta aos Hebreus nos apresenta sobre a supremacia de Cristo, né? E aqui especificamente sobre a posição que Cristo ocupa, que ele está à direita de Deus, né? E essa posição à direita, ela é sempre relacionada a uma condição de governo, né? Ela é associada a essa questão do governo, né? Da soberania. E ele está apresentando aqui Cristo superior em sua posição porque ele governa todas as coisas. Ele é o rei, né? Ele é o Senhor dos senhores. Então, todo principado, potestade, né? Toda a criação o adora, né? Está sujeita, né, a Cristo Jesus. E eu fiquei pensando também sobre uma questão que né, serve como aplicação para nossas vidas hoje. Qual é a posição que Cristo ocupa da nossa vida hoje, né? Aí eu faço uma pergunta também para os irmãos que estão aí nos assistindo, né? Para você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, qual é a posição de Cristo na sua vida hoje? Porque, pastor, quando a gente recebe a Cristo, assim, os pastores sempre fazem esse apelo, né? Ou os ministros, né? Sempre fazem esse apelo. Quem hoje quer receber a Cristo como seu Senhor e Salvador? Então, são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Quando a gente recebe a Cristo, a gente recebe como Salvador e como Senhor também. Só que muitas vezes, a gente na caminhada cristã, a gente fica só com Cristo como nosso Salvador. Exatamente. Como aquele que veio para perdoar os nossos pecados, nos redimir, nos restaurar, mas ele não se torna Senhor na nossa vida. E a gente começa a se relacionar com Cristo somente como o nosso Salvador. E para ele se tornar Senhor, aí é um processo, né? Da gente poder se submeter realmente, né, aos princípios da palavra, né? A vontade de Deus na nossa vida. Então, outra coisa também que eu fiquei pensando, pastor, enquanto a gente está nessa condição de nos relacionarmos com o Senhor Jesus somente como Salvador, a gente é como o texto que está lá em Gálatas, que eu vou compartilhar com vocês lá no finalzinho, que fala que enquanto o herdeiro é menino, ele nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Por quê? Porque a gente tem direito a tudo, mas a gente não consegue desfrutar de todas as bênçãos que estão nas regiões celestiais, porque a gente não se submeteu ainda ao governo de Cristo. Então, ele não é Senhor da nossa vida ainda. Então, a gente não vai desfrutar das bênçãos que estão lá nas regiões celestiais, porque a gente ainda não vive uma vida debaixo desse governo. Cristo não é Senhor da nossa vida. Então, como é que a gente vai desfrutar daquilo que ele conquistou nas regiões celestiais, né? Se a gente não o trata como Senhor da nossa vida. Né? Então, fica aqui para nós nessa reflexão. Passo ao pastor a palavra agora. A gente está indo para o final. Então, Beth, o salmista ele também fala sobre essa superioridade, né? Sobre a posição dele. E eu queria que você, por favor,
Lê-se aí o primeiro e o segundo verso de Salmo, Salmo 102. Salmo 102. A sua versão está diferente da minha. NVI. O salmista ele ensina aqui, né? E o autor de Hebreus ele faz essa citação, né? Para mostrar que independente, né, de estarmos no antigo, no novo ou nos tempos atuais, algo em Cristo não muda, que é o caráter dele, né? Como filho, né? Leia para mim aí, por favor. Salmo 102. 102, verso 1 e 2, por favor. Ouve a minha oração, Senhor. Chega a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Isso. Depois vocês podem continuar lendo todo esse texto que você vai entender melhor. A gente não vai ler todo por conta do tempo, né? Mas o autor de Hebreus, ele cita esse texto de Salmos para mostrar a diferença do caráter de Cristo e dos anjos. Ele é o Criador, né? Jesus é o Criador, poderoso, imutável, além disso, ele é eterno. E o sentido de eternidade, interessante, que você pode dizer assim, mas os anjos foram criados antes do homem, mas ele não é eterno, ele foi criado. Né? Foi criado não, os anjos foram criados, Jesus foi gerado, né? Mas só que a diferença é que os anjos eles não são eternos porque eles nasceram. Jesus já existia, né? Então o autor de Hebreus ele usa esse texto de Salmo para corroborar, né, a questão do caráter, da posição, aonde se encontra Cristo, né, em mim e em você. Então, a posição de Cristo, aqui no texto de Salmo, também é superior aos dos anjos, justamente por conta do seu caráter, né, da sua natureza, né, de onde ele veio. Né? E Hebreus capítulo 13, verso 8, ele fala exatamente, né, justamente sobre isso, né, que algum anjo ouviu de Deus a seguinte palavra, né, diz aqui o autor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Né? O verso 13 também fala sobre, né? A Bíblia não fala que Deus manda os anjos se assentar à sua direita. Quem está sentado à direita de Deus? Cristo. Então, olha a posição de Cristo em relação aos anjos. Né? A Bíblia diz que os anjos, hoje, agora, nesse exato momento, aonde eles estão e o que eles estão fazendo? Eles estão aos pés de Deus, consequentemente aos pés de Jesus, adorando. E o versículo 14 reforça essa questão do serviço dos anjos, né? Lá no finalzinho, quando diz, olha, os anjos não são todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Sim. Esse é o papel dos anjos, né? Como nós falamos lá no início, né? No início. Então, esse é o papel. E Jesus não veio para servir. É muito interessante que, assim, os anjos têm uma função, servir. Jesus tem uma função, salvar. Bem diferente. Esse foi o serviço, a obra, né? A obra. Que ele realizou. Isso, né? isso. Totalmente e a obra diferente. dele, por isso mesmo que é superior. Exatamente. Que foi uma obra de salvação, né? De redenção. Sim. Então, por isso nós não devemos servir aos anjos. Não devemos adorar aos anjos. Não devemos nos prostrar aos anjos. Não devemos honrar aos anjos, né? Os anjos são seres que Deus criou para ser ministradores, para nos servir, ou servir aqueles que estão predestinados à salvação, né? Aqueles que aceitaram a Jesus e com isso são salvos. Então, como você disse, recebem toda a herança do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Recebe não somente a salvação. Sim, mas né? toda a herança do Senhor. Né? Tem alguém para servir como cordeiro de Cristo. Tá? Bom, para fechar aqui, queridos, com uma palavra que vai dar introdução à próxima lição, eu vou fechar com o texto de Gálatas 1, de 6 a 9,
que introduz o texto, a próxima lição que vai falar sobre a supremacia do Evangelho. Gálatas 1, de 6 a 9. Vou só me encontrar aqui, Gálatas 1, de 6 a 9, vai dizer assim, Paulo advertindo essa igreja aqui dos Gálatas: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aí entra aquela questão doutrinária que o senhor falou, né? De tirar a centralidade de Cristo. Centralidade de Cristo, né? isso. Que a gente estava falando nessa aula justamente sobre isso, né? Sobre a supremacia de Cristo. Mas ainda que nós, olha só, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, ele está dando ênfase a isso, mostrando a seriedade, né? Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, todo evangelho que não coloca Cristo como supremo, né, como centro, ele não é o verdadeiro. E assim a gente já encerra essa primeira lição, queridos, e a gente aguarda, né, pela próxima lição que vai falar sobre a supremacia do evangelho, e a gente vai refletir melhor sobre essas questões, né, a respeito da carta aos Hebreus. Que Deus possa continuar abençoando a todos, né? Eu gostaria de pedir ao pastor que possa orar nesse momento, né? Agradecendo a Deus por esse tempo aqui juntos. Ok. Beth, eu acho interessante, se me permite rapidamente, claro, fica à vontade, né? Fazer duas comparações das funções dos anjos e de Cristo, se é que podemos dizer que Cristo tem função, né? Mas as atividades dos anjos foram anjos que destruíram Sodoma e Gomorra, foram os anjos que destruíram o primogênito no Egito, foram os anjos que anunciou o nascimento de Jesus. Então foram os anjos também que confrontou Cristo lá no Getsemane. Os anjos também causou terror aos inimigos de Cristo, né, naquele episódio. Os anjos também libertou o apóstolo Paulo da prisão. Agora, veja a diferença, né, dos anjos para Cristo. Cristo, ele foi aquele que foi coroado, por mais função importante que os anjos tiveram, mas ele não está acima de Cristo. Por quê? O autor de Hebreus, ele descreve Cristo como o profeta por meio do qual Deus falou. Deus não falou através dos anjos, mas falou através... E a carta de Hebreus, ele começa falando sobre isso, né? Que Deus continua falando aos homens através de Cristo, né? O Criador, ele fez o universo, o herdeiro de todas as coisas, o representante do ser de Deus, o sustentador de todas as coisas, o sacerdote que trouxe purificação dos pecados, foi Jesus, não foi os anjos, né? E o rei que sustenta no seu lugar de honra. E ele permanece até hoje no lugar de honra, né? Verdade. Obrigado pela tua aula. Amém. Obrigado pela tua participação. Amém. Obrigado. Vamos orar. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e louvamos o teu nome. Bendizemos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor e pela Tua grandeza. Obrigado, Pai, Amém, Pai, por esse momento que tivemos obrigada, aqui, ó Deus, compartilhando, ó Pai amado, da Tua palavra, ó Deus Amém, amado, Senhor. estudando um pouco mais acerca de assuntos tão importantes, ó Deus amado, assuntos doutrinários, ó Deus, que nos faz crescer e nos aproximar mais e mais do Senhor, tirando, ó Deus amado, toda e qualquer dúvida que esteja pairando sobre nós ou sobre aqueles que nos ouvem. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a conhecer-te mais e mais, e através do conhecimento da Tua palavra, que nós passamos a Te conhecer, ó Deus. Amém. E quando nós Te conhecemos ainda mais, ó Deus, dificilmente nós somos enganados. Por isso, Deus, nos ajuda e nos ensina. Usa o Teu Espírito Santo, ó Deus amado, para nos instruir, Pai amado, e nos capacita para aprendermos ainda mais daquilo que está contido na Tua palavra. Amém. Que possamos ser, ó Deus amado, detetores, ó Deus amado, daquilo que o Senhor deixou para nós. Amém, e que possamos transmitir aos outros a palavra de verdade. Amém, Pai, em nome de Jesus, Amém, Pai. nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigado, Beth. Obrigada, pastor.